Agradecemos hoje, Senhor, por estarmos aqui reunidos, rogando a Ti sua divina misericórdia, principalmente hoje, para todos aqueles, Senhor, que foram mencionados, a filha do Cláudio, o cunhado, e mais aqueles, Senhor, que em momentos de desespero tentam contra a própria vida, Senhor. Que os espíritos trabalhadores do Cristo possam estar juntos de todos esses desesperados, Senhor. Que eles estejam sempre amparados por Ti. E pedimos pela reunião de hoje, que ela possa ocorrer na sua santa paz. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos, Senhor, para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje, novamente reforçando os votos de amor e carinho, ternura, encorajamento para os nomes citados, a Larissa, o cunhado igualmente, que ambos possam perceber que as galáxias não são as mesmas sem a coparticipação dos seus corações. Hoje sempre pedimos igualmente não só por esses dois membros que foram recordados, mas igualmente por tantos outros, anônimos e conhecidos próximos e distantes, que igualmente passam por momentos de tormentos, de dores, de aflições, que igualmente possam ser amparados e socorridos em suas necessidades hoje e sempre. E assim damos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 61, da FEB Ministérios. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro, a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe o Supremo Senhor o dom de servir como ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade, virtude do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível, essencial, haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Eu vou deixar você comentar. Quiser falar alguma coisa também, pode me interromper, pode falar cruzado, não tem problema nenhum. A gente vai construindo aqui a linha do pensamento. Essa página é extremamente impressionante. Toda a página eu falo isso, mas tô ficando chato, né? De repente é a idade, vai saber, né? É incrível, porque a gente já se deparou com essa página várias vezes. Acho que só no Galileu a gente deve ter lido ela já umas 6 vezes, essa página. E é impressionante como essa página ela volta e se a gente vai estudar ela aos pouquinhos,
a gente percebe aspectos que a gente não se toca, né? Daí o motivo pelo qual nessa reunião de estudo a gente está buscando não tratar essas páginas simplesmente como uma página de abertura, né? Que no final a pessoa vai lá e faz um comentário sobre o último parágrafo. Então, aqui realmente está tratando de um aspecto extremamente profundo que a gente não percebe. É uma falta de sensibilidade nossa, e aí eu me incluo em primeiro lugar, né? Que eu já li, reli essa página algumas vezes, hoje eu já reli algumas vezes, e a gente sempre toma uns sustos com essa página. Essa faz parte da carta a Pedro, né? Do capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é impressionante porque nós temos uma ideia de posse no que a gente não tem posse. Então a pessoa pensa assim, eu sou um grande cientista, sou um grande físico. Não exatamente. É isso que algumas pessoas vão se surpreender. Não, fulano é um grande empresário, né? Ele tem um grande conhecimento de empresário. Certamente foi empresário em várias encarnações. Deus favoreceu ele, deixou ele reencarnar como empresário várias e várias e várias vezes. Isso também não é verdade. Essa que é a parte impressionante da história toda aqui da página. Ele está deixando claro o seguinte: toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. O que ele está dizendo? Sabemos que Deus é o supremo dispensador da vida. Sabemos que Deus é a origem e a causa primária ou primeira de todas as coisas, mas ele continua sendo a essência de tudo, em todos os assuntos e em todas as atividades. Então, quando você reencarna com uma facilidade para matemática, com uma facilidade para química, para física, para biologia, essa facilidade não é sua. Nós temos uma sensação de posse esquisita com relação a isso. Mas não foi você que estudou tanto, não foi você que se empenhou, que se dedicou e que aprendeu várias encarnações e estudou fora do corpo físico. Sim, tudo isso, tudo bem, tudo isso também é verdade. Mas a percepção mais refinada sobre aquele assunto, ou sobre um certo conjunto de assuntos, ele não se encerra em si mesmo. Ele não se encerra em si mesmo. Você saber que o céu é azul e saber explicar a difração da luz não torna você o governador da atmosfera. Você conhecer como fabrica vidro, que você pega areia e leva para um processamento, uma purificação e depois processa areia e derrete areia, não faz você o senhor do vidro. Mas faz sim você tarefeiro para servir na atividade de produzir vidro. Então nós nos confundimos ainda quem nós somos com o que nós fazemos. Você chega para uma pessoa e fala assim, qualquer lugar, né? A pessoa está conversando, né? Aí começa a conversar, em qualquer festinha, pessoas que não se conhecem muito bem, estão iniciando uma conversa com alguém que você não conhece. A primeira coisa que a pessoa pergunta é, o que você faz da vida? Ele quer saber qual é o seu trabalho, qual é a sua atividade física, qual é a sua atividade profissional. Aí as pessoas respondem, eu sou o professor. Não, você não é professor. Você é aquele que está servindo na tarefa como professor. Eu sou médico. Não, você não é médico. Você é aquele que foi designado a servir nas tarefas e atividades como médico. Quem aplica títulos para a pessoa é uma ideia materialista da Terra. Não é assim que funciona no grande pacote de recursos divinos. Não é assim, nem chega perto. Não tem nada a ver com a estrutura divina. A estrutura divina não vai tornar você um detentor, como todo mundo imagina, né? Todo mundo se imagina como fosse um grande galão ou um grande tambor.
E você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, você vai enchendo, 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 até ser capaz de fazer qualquer coisa em perfeita plenitude e não precisar de mais ninguém. Ser totalmente autossuficiente com o máximo poder. Mas isso é a identidade materialista. A identidade divina é justamente o oposto. Quanto mais puro é o espírito, menos ele quer ser proprietário ou responsável da última palavra. Ele quer sempre consultar e saber qual é a vontade de Deus. Ele nunca está preocupado com a vontade dele. Ele está sempre preocupado em servir a vontade do Pai. É estranho, porque a gente continua aqui na Terra se confundindo. Então alguém chega para você e pergunta, e o que você faz? O que você faz? A pessoa fala, eu sou. Vocês estão entendendo que a linguagem ela é pesada porque a linguagem transmite não só o pensamento, mas transmite uma ideia. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, vocês têm que perguntar, gente. Se eu estou me fazendo claro, se está dúbio, se não está, vocês têm que falar alguma coisa. Você não é a atividade que você exerce. Você é aquele que foi permitido exercer um certo dom, uma certa característica em que você tem que se enquadrar dentro da estrutura do planejamento divino. Deus planeja todos se organizando fraternalmente. Tudo vira caos porque nós é que não compreendemos e não estamos observando a vontade divina. Então quer dizer que Deus pode pegar um super físico, um super matemático que acabou de reencarnar aqui na Terra e botar que ele em alguma outra encarnação, ele vai reencarnar como faxineiro, como lixeiro? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Não importa que ele... E você vai observar isso. Você vai encontrar pessoas de características muito humildes que o cara pega um piano e toca um piano melhor que pessoas que têm piano em casa a vida toda. Então aquela pessoa teve acesso no passado. Aí alguém pode pensar assim, né? Os espíritas mais assim endurecidos. Isso é Deus castigando porque ele fez mau uso no passado. Castigando? Deus não castiga. Kardec nunca falou isso em lugar nenhum. Outras denominações espiritualistas assim praticaram, né? Inclusive até a estrutura indiana, né? A estrutura hindu. A estrutura hindu defende no sentido de como os hinduístas agora interpretaram os hindus do passado, acreditando na ideia do karma. Que a pessoa tem que passar pela dor que ela provocou. Então Deus vai punir a pessoa e vai fazer a pessoa reencarnar como uma lesma. Vai reencarnar como um animal. E Kardec já explicou isso inúmeras vezes no Livro dos Espíritos. Isso não existe. E isso é uma percepção dos exilados de capela, que eles viviam em corpos físicos muito mais sofisticados, que ao reencarnar igualzinho no nosso corpo físico, cheio de dente, barriga ronca o tempo todo, você não consegue ficar muitas horas sem se alimentar, você não tem capacidade de se deslocar no espaço sem haver uma provisão de recursos, de água e de alimentos, senão você não consegue realizar a viagem, você vai fracassar, seu corpo físico vai perecer, você não aguenta. Então, é uma confluência de situações extremamente demandantes que tem aqui no corpo físico e que, sim, eles assim perceberam a estrutura da vida. Assim eles perceberam, por exemplo, as teorias de Minotauro, metade homem e metade animal. É como aquele espírito realmente se percebe. Ele não se sente um animal, mas ele olha para o corpo dele e ele vê um animal. Então são espíritos que já alcançaram uma certa evolução e que são chamados a colaborar em uma estrutura que eles já não estão reencarnando nesse tipo de estrutura há muito tempo. Só que isso não é retornar, isso não é regredir. Não existe como regredir no princípio da evolução absoluta. O que regrediu foram os recursos. Né? Se você entra num Fusca, né, a carburador,
e vai para um certo local, ou você entra numa Ferrari super, ultra moderna, super cheia de eletrônicos, ambos vão chegar no mesmo lugar. E com limite de velocidade a 60 km por hora, eles vão chegar juntos, não tem diferença nenhuma. Ah, mas não tem o mesmo ar-condicionado. Ah, mas não tem o banco de couro. Ah, mas não tem um conforto. Mas ele vai chegar lá. Não vai ter o conforto, vai ter muito mais desafios. Mas uma pessoa que manipulou um Fusca, uma Brasília, conhece profundamente o carburador. Sempre teve que fazer algum tipo de manutenção. O cabo do acelerador que arrebentou. E ele foi lá, amarrou o cabo. Ele vai lá atrás, ele consegue ver as peças, consegue entender um pouco mais. Aquele que é usuário da Ferrari, o motor é todo tampado, ele não pode ver nada, mexer em nada. Cada um está num aprendizado diferente. Então, por vezes, retroceder na indumentária, né, nessa vestimenta corporal, faz você valorizar e compreender e aprender cada vez mais o básico. Então, sim, essa frase é estranha de entender. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Por que um ministério essencialmente divino? Ou seja, um conjunto de serviços divinos que você, para servir, né, que você deveria estar servindo. Se você vai servir ou não, ele não quer saber disso. Ele vai fornecer esse dom no formato de ministério divino. É esse o grande problema com relação a essa percepção de cada dom, de cada característica, né, que animamos aqui na Terra e que percebemos as grandezas de cada uma dessas características. Mas todos esses dons não é nosso, porque ele está dizendo que ele recebe. Se ele recebe, ele não falou assim, toda criatura absorve para ele mesmo um dom do Senhor. Ele não falou isso. Ele falou recebe. Receber não quer dizer que você é dono disso. Eu posso receber, por exemplo, um guarda-chuva para segurar para alguém. Mas passou a chuva, eu vou ter que devolver. Ou passou aquele período, eu tenho que devolver o guarda-chuva. Não é porque você está recebendo um dom que o dom é seu. Não existe essa ideia de posse, é estranha. Porque nada, absolutamente nada é nosso. Não existe absolutamente nada que a gente possa dizer o seguinte, ó, isso é nosso. Alguém pode falar assim, mas o conhecimento é nosso. Mas não foi você que gerou o conhecimento. Não foi você que gerou esse conhecimento. Veio de esferas superiores. E se você for correr atrás da origem, veio de esferas mais superiores ainda. De esferas mais superiores ainda. E quando você observar, chegou no Cristo. Veio dele. E aí quando você chegar e perguntar para o Cristo, Jesus, olha só, foi você que gerou isso aqui, que gerou esse conhecimento, passou e foi propagando para todos? Sim, fui eu. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Aí você queria falar? Não, esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento é do Pai. Esse conhecimento é de Deus. Agradeça a Deus, não a mim. Jesus sempre tratava todos os assuntos dessa maneira. Todos, sem exceção. Então, se ele, que é em nível de Cristo, compreende a verdadeira origem das coisas, está na hora da gente despertar para isso aqui também. Então quer dizer que eu posso reencarnar com mais facilidade? Porque, olha só, imagina o seguinte nos projetos reencarnatórios. A pessoa reencarnou como um grande cientista, para contribuir com áreas na área da ciência. Só que ele se perdeu, cometeu um monte de bobagem, enfiou os pés pelas mãos. Ou seja, ele não estava conseguindo dar conta de fazer bom uso daquele dom. Inclusive aquele dom em que, na verdade, era para funcionar como um grande ministério divino, ou seja, servindo a todos, ele fez o possível para desequilibrar todos, maltratar todos. Então não é punição retirar aquele dom. Aquele dom nunca foi daquela pessoa. Você não está buscando evolução absoluta, realmente a perfeição daquela alma. É óbvio que você vai tirar esse dom e vai fazer com que a pessoa possa excursionar em outras situações, em outras tarefas. Senão não tem sentido.
Senão Deus criaria situações para a pessoa cada vez se prejudicar cada vez mais. Não, esse dom é dela agora. E, puxa, imagina você na posição de Deus. E Deus, poxa, você deu esse dom para fulano? Ah lá, agora é dele, agora já era. Ele vai ficar desequilibrando, maltratando, fazendo coisa errada várias e várias e várias vezes. Ele vai ser agora um eterno fracassado da evolução absoluta como espírito imortal, porque esse dom está nele. Agora ele está prisioneiro, ele virou refém desse dom. Não é assim que Deus funciona, porque é exatamente isso que aconteceria. Não é assim que funciona. Então, todos os recursos precisam ser aprendidos, precisam ser trabalhados, precisam ser dinamizados. Mas como princípios de funcionalidade, como eles deveriam funcionar, ele deixa claro, tem que ser no formato de ministério. Você vai cooperar e vai se organizar e colaborar em grupos, ofertando o seu potencial para com todos, de uma maneira divina. Ah, mas eu não consigo fazer isso ainda. Então, bem-vindo ao treinamento. Mas a ideia é essa. Todos os patrimônios, todos os recursos são para nos organizarmos e nos irmanarmos fraternalmente. Alguém pode falar assim, eu já vi até adolescente falando isso, até na evangelização uma vez, que eu estava responsável. Isso foi lá no começo do Galileia, que eu estava responsável pela mocidade. Aí um jovem, né? Eu não posso citar o nome porque é parente de pessoas que ainda frequentam a casa, fica chato. A pessoa pode achar que é uma crítica, mas não é uma crítica. O jovem falou o seguinte: não, eu quero estudar bastante, eu quero aprender bastante para não depender de ninguém. O jovem tem essa facilidade, solta na lata, né? Aí eu falei assim, mas isso é impossível. Não, claro que é possível. Não, mas se você já acha que é possível, me diz quais são os assuntos que você já se sente capaz de ser 100% independente. Você não depende de nada nem de ninguém. Aí ele pensou, pensou, pensou e começou a citar algumas coisas. E todas as vezes que ele citava alguma coisa, ele percebia que, na verdade... Mas tem gente se manifestando que queria isso também. Ele percebia que, na verdade, era a forma como ele enxergava a vida. Isso geralmente acontece com as pessoas muito inteligentes. As pessoas que são muito inteligentes, elas sempre querem modificar o seu derredor para criar uma lógica de verdade, uma lógica de perfeição. E ela acha que precisa movimentar esforços para formalizar aquela forma de viver. Bem, vocês vão ver isso na história da humanidade, né? Todos os casos catastróficos que ocorreram na nossa civilização, chamada, entre aspas, de moderna, existem inúmeros exemplos de almas que acreditam que existe uma forma melhor de viver e que os outros estão vivendo da forma errada, deixam modificar na força a forma como as pessoas estão vivendo. Isso é o tempo todo. Pode falar, Carolina. Tosélio, desculpa te interromper, mas é que eu estou me identificando tanto com as coisas que você está falando que talvez seja indiretamente estou me sentindo convidada a falar, apesar de não necessariamente, Pode né? falar, fica à vontade. Mas isso realmente, assim, eu quero só dar o meu testemunho porque é bom, né, a gente falar das coisas que a gente experiencia e que a gente aprende, né? Ou está aprendendo, né? Que é um processo, né? Mas eu sempre fui muito assim, de querer ser independente, de não depender de ninguém, de, de não querer ajuda, de não pedir ajuda. E eu acho que eu carreguei um peso que não só não precisava carregar, né? E talvez ainda carregue, né? Um pouco. Mas é uma visão realmente, sim, eu aprendi que isso era uma visão muito distorcida da vida, né? Que o que gera isso realmente é o nosso orgulho, né? Da gente não querer se submeter a determinadas circunstâncias, né? Não querer obedecer,
né? E eu tenho refletido muito sobre a questão da obediência. Eu tenho refletido e chegado a essa conclusão que realmente a questão da obediência é o mais difícil, né? Quando a gente normalmente se leva pelo orgulho, né? Que é o nosso natural ainda, né? Na maior parte do tempo, a gente querer se sujeitar, né? E eu sempre, sim, eu gosto de ajudar as pessoas, só que eu sempre tive comigo uma questão de não querer me sujeitar às pessoas, né? E depois de um tempo eu percebi que, na verdade, esse é o exercício para gente, né? É da gente, é a caridade, como você diz, né? Em condições adversas, né? O amor em condições adversas, né? Exatamente. É muito fácil a gente ser caridoso, caridoso no sentido amplo da palavra, né? Quando a nossa caridade é muito bem recebida, né? Ou reconhecida, ou, né? Quando a gente tem reconhecimento, ou gratidão, ou etc, né? Ou quando as pessoas não acham que é nossa obrigação fazer, né? Agora, quando a gente ouve que não é mais do que a nossa obrigação, né? Ou quando a gente sente que essa é a energia, eu acho que fica mais difícil no sentido da questão da vaidade, do orgulho, né? De você se sujeitar, né? Eu não sei se eu estou explicando muito bem. Que é a questão da obediência também, né? E sobre essa questão também do conhecimento, né? Eu também passei por uma fase em que eu tinha uma dificuldade gigantesca de estudar e de aprender, por várias questões de saúde, emocionais, etc, né? E eu me senti como se eu tivesse, grosso modo, como se eu estivesse emburrecendo um pouco, né? E isso foi uma coisa que eu fiquei justamente com uma sensação como se eu tivesse, assim, como se a minha capacidade de aprender tivesse sendo tirada de mim. E isso, para mim, nesse tempo, que quando aconteceu, né, e foi se intensificando, eu me senti realmente como se eu estivesse realmente perdendo um dom, como se tivesse sendo tirado de mim o dom de aprender. Uma coisa esquisita. E isso mexeu muito com a minha vaidade também. E eu senti, depois de muito tempo, né? Eu demorei um tempo, eu fui percebendo que, na verdade, o que me incomodava não era a perda da minha capacidade. O que me incomodava era eu não aceitar não ter aquela capacidade, né? Que era a minha vaidade, o orgulho, né? E, enfim, eu senti vontade de compartilhar isso porque eu me identifiquei muito com o que você estava falando e eu achei que, de repente, seria interessante comentar, não sei. É isso. Não, mas foi um ótimo comentário, porque você está expressando um sentimento importante, né? É difícil a gente perceber alguns sentimentos que governam a nossa vida, os nossos destinos, enfim. Então, por exemplo, existem situações, eu não posso citar nomes aqui, vocês conhecem essa pessoa também, não posso citar. Existe uma médium, que é muito conhecida aqui de todos, e essa médium, ela tinha uma capacidade mediúnica impressionante, inclusive com receitas médicas e tal, mas o sonho dela era ser médica. Ela tinha um sonho assim profundo de ser médica. Mas ela não conseguiu, né? A carreira não foi para essa direção, se casou, teve filhos, né? E teve um filho. E o que aconteceu com ela, né? Eu não vou citar o nome não, que vocês conhecem essa pessoa. O que aconteceu? E ela percebeu isso depois, né? Ela, quando foi médica na outra encarnação, ela não fez bom uso dos potenciais de medicina como ela poderia utilizar. Só que Deus, não é que Deus tira esse dom da pessoa para a pessoa
Não, tá na hora de você agora fazer receituário médico sem cobrar nada por isso. Você vai ser médium e vai prescrever receituário por comunicação mediúnica, né? E depois a gente vai conversar sobre isso no livro dos médiuns, né? Sobre a comunicação mediúnica relacionada ao receituário. Ela é bem sofisticada, né? Bem diferente. Depois a gente pode até fazer um adendo aqui para literaturas específicas. E ela passou a fazer esse trabalho diretamente com as pessoas, né? E aí passou a interagir com pessoas, como pessoas. Então, por exemplo, é muito fácil a gente, no dia a dia da vida, não interagir com as pessoas como elas sendo pessoas. Então, para algumas pessoas, alguém que precisa de um receituário para tratar alguma coisa, é uma pessoa que precisa fazer uma consulta, é uma consultoria. Tudo que nós fazemos, que você vai no médico, vou conversar com o médico, ele não está fazendo diagnóstico, não existe isso. Ninguém aqui no Brasil faz diagnóstico. Por quê? Porque se a pessoa fizer o diagnóstico errado, você processa ela e toma a vida dela. A justiça é extremamente violenta em relação a isso. Ela vai punir fortemente se ela errar o diagnóstico. Então não existe diagnóstico médico, só em casos muito graves, CTI, UTI, mas mesmo assim ele não vai escrever, eis o diagnóstico, eu assumo, pode dar essa medicação, ele nunca vai escrever isso, ele vai falar, usa essa medicação, tente com essa medicação, vamos ver como evolui, e vai por tentativa e erro, né? Só que o que acontece? A tendência, com o volume de pessoas que você vai interagir, porque você tem um objetivo financeiro, né? Você passa a não tratar as pessoas como pessoas. Ué, mas você não entendeu que o dom divino é para ser um ministério, o dom que está sendo fornecido não é para ser um ministério divino? Ué, então quer dizer que isso serve para todas as outras atividades, para todas as atividades profissionais? Desde o simples ato de limpar um chão, o simples ato de lavar uma louça. Sim, exatamente. O princípio é o mesmo. Inclusive os dons são os mesmos. Só que aqui na Terra cismaram que certa atividade é humilhante e não deve ser praticada e todo mundo tem que buscar outra. Então a pessoa fica a vida inteira, a encarnação inteira buscando atividades que vai dar alta rentabilidade, que vai se isolar de outros seres humanos, que não precisa interagir com ninguém. E a pessoa vai conseguir viver com total afastamento do seu próprio ministério. Vocês estão entendendo o contrassenso? Todo dom é para servir como ministério. É para servir a todos. O ministério nesse sentido. O ministério é no sentido de servidão. Você vai servir a todos. Mas o ministério divino. Então Deus vai obrar através de cada um. Como é que Deus alcança cada coração? Através do próximo. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, outro dia eu estava conversando e tal, aí alguém falou uma coisa comigo, uma pessoa até que não era muito assim chegada, falou uma coisa profunda para mim e aquilo me tocou profundamente. Por vezes, um espírito superior que está buscando te auxiliar vai falar alguma coisa através dessa outra pessoa. Mas poxa, por que ele vai escolher esse caminho se ele sabe que eu desprezo aquela pessoa? É por esse motivo que ele vai falar através dessa pessoa. É exatamente por isso. Porque você a despreza. Deus funciona e opera todos os recursos divinos através do próximo. Então, quando eu tenho falado aquela frase, eu sei que é uma frase dura de ouvir, a maioria não quer ouvir isso e até vai falar que eu estou errado, onde está escrito isso não existe. Pode negar, não tem problema nenhum, cada um vive a sua própria verdade. Eu sempre falo e vou continuar falando até não aguentar mais. Não existe como evoluir para Deus se não for através do próximo. É simples, é isso. Ponto final. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Por quê? Quando você chegar a nível de espírito mais elevado, toda a função
E toda vontade que você quiser exercer em nome do Pai será através de outras pessoas, será através de outras consciências, será através de outros espíritos, não será algo isolado. Espera aí, eu vou fazer um trabalho para Deus? Um trabalho muito importante, tá? Ok, Deus, você quer que eu faça isso sozinho, vá lá e resolva isso sozinho. Chá comigo. Isso é super-herói. Isso é uma ideia materialista. O conceito de evolução divino não é esse. O conceito de evolução divino é, puxa vida, eu percebi que eu recebi um chamamento para cumprir uma tarefa. E eu tenho certeza que várias outras consciências receberam esse mesmo chamamento. Eu tenho que encontrá-las, eu tenho que me harmonizar com elas para que nós, em conjunto, porque Deus vai querer que a gente faça em conjunto, possamos exercer a vontade dele. É isso. Esse é o futuro de tudo. Só que a gente fica mascarando, distorcendo, fugindo dessa realidade como quem foge da cruz. Não existe outro caminho. E essa frase deixa isso bem claro. Todo dom divino, toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério, como se fosse um ministério divino, essencialmente divino. Ou seja, você é o representante de propagar esse dom para o próximo. Foi só para isso, tá, que você recebeu esse dom. Não foi para mais nada. Foi para exercer em nome do Pai e propagar ele para o próximo. Ah, não vai ficar comigo para sempre, não? Não. Óbvio que não. Você criou ele. Você criou esse dom. Não foi você que criou. Você é criatura ou criador? Você é criatura. Você não é criador. Então a gente passa por um problema. Ah, poxa, mas assim, a vida é tão ruim. Eu quero que todos os dons sejam meus. Porque eu li, eu aprendi, quero que seja para mim. Mas você leu de um livro que alguém escreveu. E se você for buscar quem escreveu o livro, ele leu de outro livro. Não, mas Aristóteles não escreveu de lugar nenhum. É óbvio que Aristóteles aprendeu com alguém. E aonde você vai chegar nessa história toda? No Cristo. E quando você perguntar para o Cristo, Cristo, né, Jesus, isso aí foi você que criou isso tudo? Ele, não, isso eu aprendi com o Pai. Tudo procede de Deus. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Essas são uma das distorções que a gente vive. A gente não vive realmente a busca de se ligar com o Pai como realmente Ele é. Né? As pessoas têm certas características de Deus, as pessoas se incomodam. Onipresente, onisciente, responsável por tudo, criou tudo, não sei o que. Ah, mas que isso? É grandeza demais, isso não pode existir. A pessoa começa a negar Deus por se sentir extremamente diminuída. O que, infelizmente, é um sentimento até natural, tá, gente? É natural sentir isso, mas tem que se libertar disso. Pelo amor de Deus, né? Então, se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, aí a pessoa fala, poxa, eu não posso trabalhar nesse trabalho, essa pessoa é tão difícil, o meu chefe é ruim, esse trabalho é horrível, é tão degradante, que não sei o quê, eu não sou valorizado, isso e aquilo. É que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, criando um monte de quizumba, é extremamente fácil você arrumar quizumba entre as pessoas. As pessoas não estão aceitando a experiência da encarnação. Poxa, vou ter que trabalhar para a pessoa? Poxa, a pessoa vai ver que eu fiz mal feito e vai me repreender? A pessoa está mais preocupada em ser repreendida e não quer ser repreendida do que fazer correto. A pessoa devia até falar assim, poxa, eu estou fazendo errado. Caramba, muito obrigado por você me avisar, por você chamar minha atenção. Eu até prefiro que você chame cada vez mais, por favor, para poder, quanto antes, aprender melhor, para eu não deixar de cumprir com as obrigações que eu quero tanto cumprir. As pessoas não vivem esse espírito de honra com relação à verdade. A nossa relação com a verdade é extremamente refratária. Estamos sempre fugindo da verdade.
Então, sim, ele está deixando claro, se o homem levanta tantos problemas de difícil solução em suas lutas sociais, a pessoa inventa um monte de luta social. Não, poxa, a culpa é do patrão. Poxa, mas ele é rico. Poxa, mas ele tem carro. Ele vai desencarnar do mesmo jeito que você. Ele vai ter que responder por todo o poder que esteve em suas mãos. Tudo que ele deveria ter alavancado com relação às outras pessoas, tudo que ele deveria ter provido, tudo que ele poderia ter exercido como máximo de excelência, como foi planejado por Deus, e a pessoa não exerceu. Você quer isso para sua consciência? Porque na verdade é isso, as pessoas querem tomar o lugar do outro. Não, eu consigo exercer muito melhor. E a pessoa às vezes vai exercer 1000 vezes pior. Mas a pessoa acha sim que vai conseguir. Então vive nesses conflitos bobos sociais, mas a pessoa não sabe, não entende como a experiência ela se estabelece para o espírito mortal. Aqui nós não estamos falando de disputas sociais, de evoluções sociais. Eu não estou aqui criticando nenhum aspecto de evolução social que o planeta Terra teve que lutar, teve que se esforçar para estabelecer. Eu estou reclamando da forma. Né? Ah, porque a revolução na França foi maravilhosa. Liberté, égalité, fraternité. Só para mim, não para você. É sempre assim. É sempre assim. Sempre um grupo. E ainda diz o seguinte, hein? Deixa eu declarar aqui as leis gerais de direitos do mundo. Olha como é que o grupo foi ousado, do mundo inteiro. Maravilhoso, ok, ótimo. Mas você pode declarar isso tudo, não tem problema nenhum. Mas você quer impor, e quem tiver contra essas leis, você guilhotina? Meu Deus, 40 mil pessoas foram guilhotinadas. Não tinha, até os próprios criadores do evento, da Revolução na França, foram guilhotinados. E os espíritos continuam com os mesmos problemas, só muda o local onde está reencarnando. São os mesmos problemas. Os mesmos que guilhotinavam, que faziam um monte de coisa, estão reencarnando tudo aqui no Brasil. Mas a essência, o mundo íntimo da pessoa é exatamente o mesmo. Não mudou nada em relação àquele período. A única diferença é que ele não fala francês. Ou, de repente, até fala, não, quero muito aprender francês, quero viajar para a França. Continua aprisionado à sensação da França, aos desejos de grandeza da França, mas não para servir como ministério divino, mas somente para servir a si mesmo. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se a gente pegar lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel detalha que cada um desses países, quando eu falo desse país, só porque você botar uma fronteira não quer dizer nada. País é que eu digo grupamento de pessoas. Esses grupos tinham uma missão divina para com o mundo. Da mesma maneira que os Estados Unidos têm uma missão divina para com o mundo. E cada país possui uma missão divina para com o mundo. O Brasil também tem a sua missão divina para com o mundo. Mas não é o chão que faz isso, são as pessoas que aqui estão. A nível macro, todos estão envolvidos nesse processo, desse ministério divino. É aprender a servir como um ministério. Ou seja, para desempenhar esses recursos para com todos. Mas ainda, né, tanto na geopolítica, como em vários outros aspectos das tentativas de soluções, nós vamos observar que sempre todos estão buscando o próprio benefício. E é contrário justamente à essência desse dom divino. Todos esse dom divino, de lógica, de capacidade, de percepção, não foi imbuído na sua consciência, não lhe foi capacitado para isso, para você desequilibrar. Né? A pessoa cria desequilíbrios. Não, eu crio um problema para vender a solução. Eu crio uma desarmonia para vender harmonia. Gente, se vocês observarem, 80% de toda movimentação de capitais do mundo é assim. Como é que se desenvolve um novo produto? Inventa uma nova necessidade. Seja ela por força de lei, seja ela por força de convencimento, via mídia, via isso, via aquilo. Mas tem certeza que você está usando a sua consciência da melhor forma? É a forma como Deus creditou, botou como crédito, para que você possa exercê-la, para ganhar experiência e se desenvolver. Tem certeza que foi nesse sentido? O tema é muito difícil, essa página.
porque ele é extremamente atual e é impressionante, né? Isso estamos falando aí da época de carta de Pedro, isso data de 70, 80 anos depois do ano que dividiu a história da humanidade antes e depois do Cristo. Então, é o ano 70, ano 80, vai dessa carta. É impressionante como que isso é extremamente atual. É impressionante. Todos nós temos que aprender a ser o quê? Despenseiros, como está aqui. Ó. Bons despenseiros. Os recursos são de Deus. Deus alocou na gente, a gente devia ficar até preocupado. Pô, por que Deus alocou todos esses recursos em mim? Ele quer que eu faça algo para todos. E como é que ele acha, como é que eu posso achar, como é que ele quer que eu faça? Ninguém fica preocupado com isso. Impressionante. Né? Pedir, buscar e bater. E como a gente já conversou várias vezes, eu vou falar isso milhões de vezes. Pedir, buscar e bater. Você pede caminhos para se transformar moralmente. E tudo ocorre ao mesmo tempo. Você, né, busca aprender como fazer um bem. Realmente ser genuinamente bondoso. E você bate na porta do Pai pedindo trabalho. Senhor, eu quero trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. Ah, você quer trabalhar? Aí Deus fala, mas tem que ser como eu quero, não como você quer. Aí começa. Aí começa o antagonismo. Um antagonismo que existe em cada uma das situações, né? Dessas nossas obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo, obrigações para com Deus. Esses dons que nos são emprestados, que nos são creditados, temos que devolver. E temos que prestar conta com o que fizemos e como fizemos. Será que operamos como Deus queria que nós operássemos com esses recursos? É essa a essência da página inteira. Esse é o grande problema. Então, o quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários. Gente, isso é uma guerra eterna. Isso é uma guerra que arrasta a humanidade eternamente. As pessoas sempre vão discutir isso. Sempre aquele que é proletariado, ou seja, que não é dono do negócio, ele quer ser o dono do negócio. Ele trabalha numa empresa de carro, mas ele queria ser o dono da empresa de carro. Para ele não é o suficiente estar trabalhando apertando parafuso. Ele quer ser o dono da empresa que contrata as pessoas para apertar parafuso. Aí um dia ele vai reencarnar com esse poder, vai reencarnar com essa possibilidade. Vai dar conta? Tem certeza? Então a gente tem que começar a entender que tipo de desvio, de insatisfação eterna fica estabelecido no nosso mundo íntimo. E da mesma maneira, mas aquele magnata não quer ser proletariado. Dependendo do nível de consciência daquele magnata, ele está preocupado sim. Ele olha para aquilo tudo e pensa, ainda mais quando está chegando numa idade já bem avançada, os magnatas mais conscientes, ele fica realmente feliz em observar que a pessoa sai do trabalho, vai para casa e está feliz. Ele sai do trabalho, ele não está feliz. Ele sempre acha que não deu conta, sempre acha que foi insuficiente, ele sempre acha que alguma coisa está em desequilíbrio, que ele não é capaz, que ele não dá conta daquele volume todo. As pessoas têm uma visão errada, totalmente equivocada sobre esses magnatas. São altamente endividados, tendo que ser responsável por milhões de almas. Né? No livro Boa Nova, tem uma página muito linda, onde a sogra de Pedro, a sogra de Simão Pedro, meio que pergunta, depois que ela foi curada, né, de uma doença que ela estava com uma doença complicada, aí ela observou que Simão Pedro era muito próximo do Cristo, né? Tanto é que Jesus ia e ficava na casa de Simão Pedro. Gente, falta um minutinho aqui para acabar aqui o horário da reunião, eu vou ter que abrir outra sala. De lá eu conto essa historinha resumidamente, pode ser, gente? Só para não cortar no meio do caminho, e nem que eu tenha que ficar correndo aqui falando rápido, numa velocidade da luz, eu não consigo, e aí vai fechar aqui o tempo, tudo bem? Eu vou mandar um novo link para vocês e a gente continua de lá, tá bom? Vamos lá, complexo de tratar. Mas vamos retornar à linha do pensamento, eu não sei se alguém mais vai entrar, mas aí depois a pessoa entra aqui e a gente vai dando seguimento.
A linha do pensamento em relação ao exemplo do livro Boa Nova, onde a sogra de Simão Pedro chega para Pedro e manda real, né? Poxa, Simão Pedro, você é tão chegado aí no Cristo, tal, tão colado aí com Jesus, ele é tão poderoso, consegue fazer tantas maravilhas. Será que você não podia, né, pedir para ele nos ajudar, assim, sabe, nas nossas necessidades diretas do dia a dia? E aí Simão Pedro, de uma maneira muito muito sincera e ingênua, né? Pergunta para ela, mas tem alguém com alguma doença? Alguém tem algum problema grave? Eu posso pedir para ele sim. Não, longe disso. Eu estou falando que como ele é muito poderoso, né? Tem muitas capacidades, muitas proezas, e você é tão próximo dele, será que você não podia pedir para ele, né? Uns favorzinhos aí para, né? A gente não tem que trabalhar tanto. Ao invés de a gente ser empregado dos outros, os outros serem nosso empregado. Você não podia arrumar um jeitinho para pedir isso para ele? Foi brilhante, tudo a ver com essa página, né, de hoje. E ela continua insistindo. E aí ela convence Simão Pedro. E Simão Pedro vai falar com Cristo. Em tom de reclamação, reclamando como se fosse uma criança. Mas Senhor, eu não acho que... Ele chega de mansinho, né? Não sei se vocês recordam dessa página, né, do livro Boa Nova. Eu vou postar depois de novo no grupo, para todo mundo ouvir. Ele chega de mansinho, perguntando, Senhor, será que Deus escuta todas as nossas preces? Né? Tipo, a pessoa pode fazer prece assim, Senhor, por favor, me dá uma empresa, né? Senhor, por favor, deixa eu ser patrão e trabalhar pouco e ganhar muito e não fazer nada. Vocês entenderam a ideia? A ideia que foi ventilada com Cristo, estou falando de basicamente 2000 anos atrás. A mesma ideia que está até hoje. A mesma ideia. Chega a ser assustador, né? Ver esse nível de demanda. E tem pessoas que pedem na oração, Senhor, que eu possa desenvolver um negócio e aí a coisa vai brilhar e vai para a prosperidade máxima. E quem é o divino dispensador da vida, que é o Pai, que é Deus, ele sabe que tipo de consequências naturais vão surgir de certos desequilíbrios em nossas vidas. Então existe uma proteção divina para que a gente não caia nesse nível de desequilíbrio. Mas a gente não acredita que é desequilíbrio. A gente quer experienciar. Não, eu quero passar por isso e aí de repente eu vou dar certo. Mas certo em relação a que referencial? Se o referencial for a estrutura materialista, e a estrutura da filosofia materialista e as lógicas do planeta Terra, você vai descobrir que, sim, qualquer coisa vale a pena, né? Aqui eu posso falar, né, abertamente, todos conhecem o criador da Apple. Acho que todos aqui conhecem o criador da Apple, né? Steve Jobs. Eu posso falar por quê? Porque ele escreveu uma autobiografia, né, uma biografia dele mesmo, onde ele mesmo assina no final e confirma que é isso mesmo tudo que aconteceu. Ele admite que os primeiros 100 milhões que ele conseguiu de recurso financeiro foi roubando o sinal da AT&T, né, que é a maior empresa de telefonia americana na época, em que ele criou uma caixinha onde vendia para as empresas instalarem no telefone para a pessoa fazer ligação interurbano e ligação internacional pagando ligação local. E todo mundo fica falando, poxa, é um gênio. É um gênio. Uma vez até um jovem veio falar isso para mim. Nossa, eu acho ele um gênio. Eu quero ser que nem ele. Eu falei, só por cima do meu cadáver, fera. Você vai falar isso perto de mim e eu vou ficar em silêncio. Não vou ficar em silêncio, agora você vai ouvir. Os primeiros 100 milhões ele admitiu que ele gerou através de um crime, cometendo um crime. Mas os fins justificam os meios. Ok, você quer viver essa filosofia, você quer viver esse princípio, viva, não tem problema nenhum. Mas tenha certeza que você é obrigado a conviver com as consequências do que você gera. Então, é arriscado. Então, Simão Pedro foi até o Cristo e ficou insistindo, Senhor, eu acho que Deus não escuta nossas preces.
Que ele quis dizer assim, ó, na verdade, eu estou pedindo a Deus para resolver um monte de problemas pessoais. Eu estou pedindo a Deus para resolver problemas financeiros. Eu estou pedindo a Deus para resolver problemas de terra. Eu quero ser fazendeiro. Eu quero deixar herança para meus filhos. Eu quero deixar eles bens de vida. Eu quero deixar até eles ricos. E a pessoa começa com essas maluquices, que acha que Deus, como tem a piada, né? Uma piada que a gente não entendeu aqui no Ocidente, né? A piada do gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, das 1001 Noites, né? É um conto árabe. Claro que eu também não tive acesso a ler ele em árabe, né? Eu estou até querendo ver se eu consigo aprender árabe para ler em árabe. Esse conto árabe, o que ele está tratando? O gênio da lâmpada, ele está falando o seguinte, olha, cuidado, senão você pode acabar querendo transformar a sua relação com Deus como um gênio da lâmpada. Você quer enclausurar Deus, prender Deus numa lâmpada e toda hora você vai esfregar para fazer um pedido. Mas você só vai na lâmpada para fazer pedido, você não faz mais nada. Você não acha que você deve servir ao gênio. O gênio é que deve servir a você. E é engraçado porque o gênio da lâmpada, isso se propagou pelo mundo inteiro, todo mundo achou engraçadinho, bonitinho, legal, e até desejaria muito esse gênio, mas é uma crítica, é uma crítica sobre a forma como as pessoas compreendem a religiosidade. E ninguém percebeu que era uma crítica, né? E as pessoas vão tratando isso de uma forma geral. Mas voltando à história do livro Boa Nova. Nessa passagem, o Cristo pega e fala, ué, mas hoje a sua esposa planta, né? Porque ele falou, poxa, por que minha esposa tem que ficar plantando os alimentos com grande sacrifício, com grande dificuldade, e Joana de Cusa, ela fica lá, ó, cheia de servas ao seu derredor, e que serve ela para tudo, ela não tem que fazer nada. E ele pega e explica, mas a sua esposa planta legumes e cuida do seu lar. Joana de Cusa possui N trabalhadores que ela é responsável por desenvolvê-las. Desenvolver amor ao trabalho, desenvolver virtudes, capacidades de trabalhar e cuidados direto para cada um deles, para cada um delas. A quem você acha que requer mais retorno? Quem precisa de mais retorno? Quem está trabalhando mais? Joana de Cusa ou sua esposa? E ele fica resistindo. Não sei, eu acho que não está equilibrado isso não. Ele sempre quis tentar descrever que ele estava enxergando o desequilíbrio. Nós somos assim até hoje e não percebemos. Nós sempre vamos enxergar desequilíbrio, mas nunca o desequilíbrio que está em nós. Não existe desequilíbrio no planejamento divino. Quem afirma isso aqui na página é o próprio Emmanuel, né? E a própria carta a Pedro. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. O dom que você recebeu para administrar para os outros, como bons dispenseiros dessa multiforme de graça né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, você está refletindo luz divina, refletindo os potenciais divinos. E exercendo essa vontade divina, você vai crescer e você vai se desenvolver nessa experiência. Mas não para segregar. Não para dizer, esse dom é meu, não pertence a mais ninguém. Né? Então, essa página é muito bonita, né? Não dá para tratá-la aqui toda, do livro Boa Nova, mas no livro Boa Nova ele deixa claro no final, o Cristo deixa claro, a responsável por todos aqueles funcionários daquela casa, todos aqueles criados, que ela chamava de criados, né? Todos aqueles criados, que eram basicamente funcionários, ela tinha uma responsabilidade impressionante sobre essas pessoas. Existe uma responsabilidade muito grande. Hoje, a tratativa de recursos financeiros e a tratativa de relações de trabalho estão sempre se resumindo a pagamentos. Eu vou dar um treinamento para a pessoa realizar um trabalho. Se a pessoa não tem vontade de trabalhar, eu tiro e boto outra. Mas quem disse que você não tem uma obrigação moral de educar aquelas almas ao trabalho, ao esforço, ao empenho, ao bom exemplo?
Como é que você acha que Deus está enxergando você pilotando ali 12, 15 pessoas, 1000 pessoas? Existe uma responsabilidade atrelada muito importante, muito grandiosa, e que sim, não se encerra no pagamento financeiro. É muito além disso. Essas pessoas têm que desenvolver as outras. Então, às vezes, a pessoa tem uma capacidade de enxergar como lidar com os problemas, de como lidar até mesmo com as dificuldades. Essa capacidade não é sua, é para você propagar para os outros. Como que você vai propagar? É trabalho seu. Esse é o seu ministério. Como você vai exercer esse dom, é seu. É a sua forma de contribuir. Por isso que não existe 2 espíritos iguais na Terra. Cada um vai escolher fazer de um jeito. E é claro que todos, por enquanto, todos nós, estamos escolhendo não fazer. Essa é a verdade. A gente escolhe não fazer. Não, quem tem que fazer treinamento, capacitação, isso é o Estado. Isso eu não sei. Então, é um jogo de empurra danada. Né? No final, é sempre para dar o desculpismo para a gente não se envolver, não participar, não colaborar, não cooperar uns com os outros. Né? Então, é imprescindível haja sempre profissionais da limpeza pública, desbravadores, de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. É óbvio que precisa. Todas as etapas. Né? Eu já visitei lugares assim de trabalho extremamente insalubre, que você entra e você começa a minar o corpo inteiro de água. Você não aguenta 10 minutos e você... mas você sai reclamando, né? Mas você sai, né? O outro cara trabalha lá direto. Né? E você fica pensando, meu Deus, será que a gente não tem como melhorar o local de trabalho para a pessoa? Né? É lógico que o chefe do setor, o responsável, ele é copartícipe dessas decisões. Não, mas a vida sempre foi assim, tudo sempre foi assim, vamos tocar assim. Será que é assim que Deus está enxergando a sua coparticipação na atividade? Às vezes como coordenador, como chefe de setor, tem certeza que é assim que Deus está enxergando? Tem assim que é isso que Ele espera de você? É assim mesmo, deixa para lá e cada um, né, sofra as consequências do caos, do ato de ninguém se importar com ninguém. Será que é isso mesmo? Que é a ideia de progresso que todo mundo almeja, né, todo mundo deseja? É estranho, né? Os homens não compreenderam ainda, vai compreender um dia, que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra, e é exatamente isso. Não, porque a minha empresa... Não, a empresa não é sua. É uma empresa que você esteve como responsável. Você cooperou como responsável direto de uma empresa. Vai deixar de ser, fica tranquilo. Tudo passa. Né? Cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Gente, é exatamente isso. Esse exercício de melhorar, de realmente compreender como melhor prover, como melhor executar cada tarefa aqui na Terra, Deus observando que você tem condições de perceber, ou está já percebendo, que você tem que se preocupar com os outros, você está cada vez mais preocupado com os outros, já começa a servir os outros, é lógico que seremos despenseiros dessa graça de Deus. Mais recursos será dado para mais servir ainda. Eu sei que de repente não é isso que todo mundo está buscando, né? Mas tudo bem. Tem gente que fala assim, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te abençoe. A pessoa fala isso, eu até me arrepio. Porque você sabe lá o que Deus vai mandar para você, né? A pessoa não sabe o que está falando, né? Tem uma página de Emmanuel só tratando sobre isso, sobre bênçãos, né? Bênçãos de Deus. Toda bênção de Deus é para servir. Toda bênção de Deus é para te enfiar numa situação extremamente difícil, onde você vai servir e vai conseguir sintonizar o equilíbrio e a capacidade real de refletir uma luz divina no meio de um grande problema, no meio de um caos, no meio de uma grande zona de escuridão. Você é capaz de fazer isso toda hora, em qualquer momento? Você está equilibrado o tempo todo essa hora? Porque essa é a ideia do despenseiros da graça de Deus. Da graça de Deus, né? Então, se você está se empenhando nos trabalhos da terra,
Você vai acabar transformando essa oportunidade em despenseiros da graça de Deus. É nesse sentido. Cada vez mais você vai exercer mais ainda a vontade de Deus. Ah, mas aí pode ser que vai entrar em choque com a minha vontade, né? Porque tem uma hora que eu quero descansar, né? Não quero fazer nada. Aí você vai descobrir que isso vai se reduzir. Cada vez menos você vai ter tempo para descansar. E você vai ficar feliz por isso. Por não ter tempo para descansar. Por ter mais atividade, por ter mais trabalho, por ter mais preocupações, por ter mais empenho, por ter e mais, e mais, e mais. E seu Deus te abençoe. Mas a maioria não sabe o que está falando para o próximo, né? Mas enfim. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. Todos vão se sentir ricos. Não é a sensação materialista, né? Claro. Todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Não vai existir esse antagonismo um com o outro, né? Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Ambos. O dono da empresa vai se sentir um servidor do Altíssimo. O funcionário da empresa vai se sentir um servidor do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Eu acho muito lindo uma frase que eu vi no livro... Agora não lembro, né? Agora não lembro o nome do livro. Era um livro desse sobre de desenvolvimento pessoal, de gestão e tal, como que as pessoas enxergavam o trabalho. E aí tinha uma frase célebre, né? Não sei de quem foi que falou isso, mas enfim, depois eu caço essa informação e compartilho com vocês. A frase dizia o seguinte: alguém chegou para um pedreiro numa obra e perguntou: o que você está fazendo? Ele: eu estou fazendo massa, eu tô peneirando terra, eu estou botando tijolo no lugar. Aí perguntou para outra pessoa que estava toda feliz, alegre, se trabalhando, né? O que você está fazendo? Qual é a sua função? Qual é a sua tarefa aqui? A minha tarefa? Eu estou construindo uma catedral. A pessoa tem uma visão completamente diferente. A outra está ali resmungando, chateada porque está fazendo massa, porque está tendo que peneirar areia, que o trabalho é ruim, que não sei o quê. Na verdade, ele está fazendo só isso. E está odiando o que está fazendo. E o outro está lá todo feliz, fazendo exatamente a mesma coisa. Só que a visão dele é: eu estou ajudando a construir uma catedral, ou um prédio, ou uma usina, ou um teatro. Entendeu? Ele está preocupado em ser copartícipe da mesma missão. E é sobre isso que ele falou aqui. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Ou seja, tem alguém que é o gerente do banco. E o cara está, sei lá, colocando faixas e dizeres dentro do banco. É uma empresa até terceirizada. Ele fica feliz porque ele pensa: puxa vida, eu estou colaborando pelos princípios de identificação e de orientação nesse grande empreendimento que fornece com mais segurança onde você guardar recursos financeiros. Eu estou auxiliando em conjunto essa mesma empreitada. Ninguém reage assim. Ninguém vive isso. Esse é o grande problema, esse é o grande gargalo, né? Não cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Né? Servir com proveito, é claro, né? Não é só servir. Servir por servir, todo mundo faz isso. Servir com proveito em que sentido? Com proveito com os objetivos de Deus. Né? Aí sim, você está enriquecendo em Deus. Em Deus, né? Porque é aquela velha relação, né? Essa relação aqui é que estreita o verdadeiro sentido da ideia de fé. Ah, mas como assim? Eu achava que fé é acreditar. Não, fé não é acreditar. Nunca foi. Isso é um falso cognato. Fé vem de fidelis. Fidelis vem de fidelidade. Fidelidade vem de confiança. Confiança é uma relação.
Você confia em Deus, óbvio. Ele criou tudo, ele está sempre desejando e planejando o melhor para você. Mas ele também quer checar se você é confiável. Vou te fornecer esses dons, vou te fornecer esses objetivos para você treinar a sua capacidade de amar, de servir, de compreensão, de perdão e de benevolência, de indulgência, né? E eu quero ver se você é capaz de fazer isso com esse grupo. Ah, e outra coisa, hein? Todos os recursos são meus, tá? Eu quero ver se você vai ser capaz de ser um bom dispensador e cumprir do jeito que eu quero que você cumpra esses recursos para com o próximo. Isso é a essência da fé. Você é confiável? Se eu colocasse na sua consciência uma capacidade de desenvolver uma super tecnologia aqui na Terra, que ia mudar o destino do planeta drasticamente, você tem certeza que você iria realmente realizar essa tarefa como Deus gostaria que você realizasse? Ou você ia tentar enclausurar essa ideia, patentear, e oprimir e cobrar valores absurdos, causando diversos desequilíbrios socioeconômicos em diversos países? Né? Do tipo, cada um que corra atrás do seu. Eu já corri atrás do meu. Aí, ó, tá vendo? Ó? Deus me favoreceu, vou aproveitar. Ou você vai reagir diferente? Então, em todos os campos, em todas as atividades humanas, surgem missionários divinos, missionários na área da saúde, e aí eles se perdem com a doença do ouro, né? A pessoa fica enfeitiçada porque ela quer se tornar um milionário. E ela perde os objetivos que ela foi enviada à Terra. Na área da política, na área da medicina, todas as áreas, na área da educação. As pessoas vão se perdendo em todas as áreas e setores, porque não conseguem pegar um dom que é divino e servir como ministério divino. Um ministério essencialmente divino. Então, esse que é o gargalo, né? Como podemos transformar a nossa ação como resplandecer como ministérios. Ou seja, que todos os departamentos da nossa consciência sabem servir a todos, em todos os níveis, em todas as situações. Não é porque você se tornou um grande matemático, um grande conhecedor de matemática, que você não vai ajudar alguma criancinha do seu lado que te pede ajuda, querendo aprender a tabuada, querendo aprender a tabela de Pitágoras, né? Vamos dar um nome correto para as coisas. E você é capaz de ajudá-la? Ou você vai falar, isso é simples demais para mim? Eu não tenho que me envolver com isso. Eu sou uma pessoa super sofisticada, mas por vezes é através das pequenas coisas, das pequeninas coisas, é que vão surgir e vai desembocar um recurso de melhor servir e melhor se capacitar. Você se permite fazer o pequeno, o pouquinho que você acha que é insignificante, mas aquele insignificante é para a sua consciência de agora. Mas a experiência que você conseguiu cativar e germinar nos corações, que você se empenhou tanto em auxiliar, em amparar, em socorrer, no entendimento do que você acha que é pueril e banal, para aquela alma foi extremamente importante. Aquela alma se sente extremamente envolvida pelo dom divino. Inclusive as pessoas até falam assim, fulano, você me explicou isso, muito obrigado, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que não sei. A pessoa percebe que existe um traço ali que é divino, mas ela não percebe, ela não consegue dizer o quê. Mas no fundo, as pessoas reconhecem esse dom divino alcançando cada uma delas. Todos reconhecem, sem exceção, né? Então, gente, é isso. Vamos para agora o estudo do Livro dos Médiuns, que vamos iniciar um novo capítulo. 15 minutinhos, a gente fecha alguns itens aí desse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Sim, não? Fiquei falando igual um doido aqui direto. Alguém? Ótimo. Para mim tá ótimo. Então, tá então. Ana tá em silêncio, tô preocupado.
Fala. Só tô ouvindo. Só tô tentando aprender. Mas é uma página extremamente difícil. Eu recomendo a todos, leio, releio. Tem que reler várias vezes essa página. Sério, Sim. ouvi essa página aí com você, desanimei de ser rica. Não desanimes, né? De jeito nenhum. Mas tenha consciência. Quanto mais poder, Não, né? já vi que dá muito trabalho. A cobrança é enorme. Porque não é que você, eu vou ser, acho melhor eu como operário. A pessoa vem assim, eu vou ser um chefe de uma grande multinacional, como todo mundo é. Como todo mundo é, não é referência, né? Isso não é referência, né? A gente tem que compreender isso. A referência é o que a sua consciência depois vai te cobrar. Deus não vai cobrar, não. Mas você tem certeza que ele planejou que você pudesse utilizar aqueles recursos para promover o bem de todos, o progresso de todos. Especialmente se você pudesse empurrar todo mundo e você ficasse para trás. Isso é grandeza. A gente tem que começar a entender o que é grandeza. O que é grandeza de ação. O que é grandeza de desenvolvimento. O que é postura realmente maravilhosa. Você fica uma encarnação inteira empurrando todo mundo para progredir. E você fica para trás. São poucas almas, pouquíssimas, raras as almas que estão dispostas a fazer isso. A se sacrificar para empurrar os outros e falar, mesmo que eu fique para trás, não tem problema. O mais importante que eu consegui cumprir os objetivos que Deus, possivelmente Deus, alocou dessa maneira para o meu destino. É complicado, mas é isso. E os pais fazem isso com os filhos. Por vezes os pais param de entrar em novos treinamentos de trabalho, em novos recursos, buscar novas profissões, novas atividades, para o quê? Para se apagar, para empurrar empurrar os filhos. Alguns acham, mas é fuga, porque a pessoa não quer se desenvolver, está com medo de não ser aceita, está com medo de não conseguir. Aí, enfim, deu essa desculpa para poder se esconder atrás do muro e não fazer. Tem também isso, é claro que tem. Várias fugas psicológicas, fuga o que não falta. Mas existe uma que é essencial. O destino está criando constrangimentos para que com o constrangimento você aprenda. Por vezes, é para você alavancar o outro. Por vezes, no local de trabalho, o seu nome é citado com mais 5 para se tornar um super diretor de uma super empresa. O seu objetivo é estudar cada um dos outros colegas e observar, nossa, não é que Beltrano, ele tem muito mais capacidade do que eu para exercer essa função? E você deve estimular que aquela pessoa assuma a posição, porque você quer o bem de todos. E aquela pessoa mais capacitada vai ser melhor. Você vai até fazer campanha por ela. É esse nível de grandeza que Deus aguarda para cada um de nós. Que você esteja cada vez mais preocupada, você, quer dizer, todos nós, né? Que todos nós estejamos muito mais preocupados para com todos do que para conosco individualmente. Poxa, mas aí você vai deixar de ser, sei lá, gerente e de repente vão até tirar você da empresa. Não tem problema, mas eu consegui colocar o diretor que deveria estar na posição de diretoria, na posição correta. E não aquele errado que ia fazer um monte de trambique, a gente ia ficar se degladiando, um apontando falta para o outro, e inclusive você teria que manchar a honra do outro e até destruir o pouco de boa estima que ele tinha para com os outros, porque você, no fundo, deveria se promover. E se promove destruindo o outro. Gente, isso é quase que o dia a dia das empresas. É quase o dia a dia das pessoas. É impressionante. É um nível de ódio gratuito um pelo outro que é impressionante. Será que é isso que Deus planejou? Foi isso que Deus desenhou para que possamos agir e reagir uns para com os outros? Daqui a pouco está todo mundo deixando o corpo físico. Acabou. Acabou, tá, gente? Acabou. Vocês vão reencarnar agora em outro país. Vão reencarnar lá na África. Vão ajudar a montar uma represa de água, ajudar, né, a organizar tal cidade, colaborar com tal estado, com tal não sei o quê.
Vai ter as 3 guerras civis, vocês vão ser trucidados umas 8 vezes, mas vocês têm que colaborar com lá agora, tá? Passou a oportunidade, passou. O cavalo selado passou. E cavalo selado não passa tantas vezes assim na nossa frente, né? Então a gente tem que perceber o momento de renúncia, de sacrifício, em prol de terceiros e exercê-lo conscientemente, né? Então vamos lá, gente. Mudando de assunto completamente, mas envolve muito da essência da mediunidade, né? Esse livro inteiro, Caminho, Verdade e Vida, a essência do livro é esse, né? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer com isso? Ah, eu concordei com Cristo, está tudo resolvido. Não está resolvido nada. Você concordou com Cristo, você concordou que você, sim, terá que percorrer o mesmo caminho que o Cristo percorreu. Você vai ter que viver a verdade como Cristo viveu. E você vai ter que sentir a vida como Cristo sentiu. Esse é o treinamento. Essa é a essência. E isso é essencial para a mediunidade com o Cristo. Estar exercendo a mediunidade com o Cristo. Tá ok? Mas vamos lá. Capítulo 13 da psicografia. Então, nós tínhamos parado no item 151, vamos para o 152, né? Vamos lá. A ciência espírita ha progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes, e já nos achamos em condições de nos comunicar com os espíritos tão fácil rapidamente como fazem os homens entre si, e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchas e cestas munidas de lápis, com a disposição de que passamos a descrever. Aí ele vai descrever essas disposições, né? Então, o que ele está falando aqui de uma maneira geral? O Kardec percebeu, Kardec como cientista, como alguém que quer aprender o tempo inteiro, aquele, né, a ideia do filósofo é isso, né? Amor ao conhecimento. Ele ama o conhecimento, ele ama aprender, ele ama sempre ser surpreendido com algo diferente e perceber que as coisas estão sempre em evolução. Então, sim, toda a ciência da Terra, ela evoluiu, e igualmente a ciência espírita. Então, ele mostra isso. Ah, mas por que Kardec quis colocar isso no livro todo, explicar aquilo tudo antes, falar dos tipos de comunicação, que tem batida, que tem pancada. A gente não pratica batida, pancada, aquilo na escola de samba nem nada, mas não é nesse sentido. É no sentido de perceber o seguinte, havia uma dificuldade inerente para o espírito também se comunicar. Não era simplesmente só o médium. A gente vai observar isso depois em outras mensagens mais para frente, em outras mensagens, que até mesmo o estar em contato com a mediunidade era algo que tinha que evoluir dos dois lados, de ambos os lados. Não era algo simplesmente inerente ao mecanismo. O mecanismo sempre existiu e sempre existirá. O problema é quem opera o mecanismo. Então, operar a passagem de uma informação, a comunicação, por exemplo, um espírito superior quer falar conosco e nos estimular, né, a sermos mais gratos, ter mais gratidão na vida. É fácil falar aqui agora isso, mas você imagina um espírito conseguir se comunicar, arrumar meios de se comunicar, de incentivar a gratidão na consciência de alguém. Não é trivial. Não é trivial. Ele não pode se materializar e falar, simplesmente, porque ele estaria tolindo o seu livre-arbítrio.
Qual o livre-arbítrio? De você se afinizar a essa mensagem. Você tem que ter o direito de querer se afinizar a esse pensamento ou não. Livre-arbítrio é inviolável. Ninguém pode chegar e falar assim, vou empurrar a goela abaixo e as pessoas vão aprender. Não é assim que funciona. Todas as vezes que esse pensamento surge na Terra, é uma propagação de desgraça em nome do bem, que é um contrassenso, né? Então, a ciência espírita também passou por esses problemas. Quem disse que quem está do outro lado está conseguindo se comunicar coerentemente? Quem disse que o médio do lado de cá ele tem condições de captar aquele pensamento? Ele tem condição de se harmonizar com aquele espírito que vai se comunicar. Tudo isso houve uma evolução, houve um progresso realmente, né? Tanto é que não se vê mais alguém pegando cesta, amarrando canetinha esperando que se escreva. É um desgaste de energia extremamente elevado, né? Você mobilizar uma caneta através da cesta, né? Não sei se vocês se recordam, a pessoa segurava a cesta, amarrava a canetinha na cesta e a cesta quase que escrevia, né? Alguns vão falar assim, mas isso, na verdade, eu ouvi dizer que isso era porque era para deixar, para confirmar, ratificar que a mensagem era verdadeira e que isso ninguém iria duvidar, as pessoas iam aprender vendo ali, ó, e nunca mais ia duvidar. As pessoas podem ver 1000 vezes isso e vão continuar duvidando. Isso não convence as pessoas. Da mesma maneira que Chico Xavier, a última reunião que ele participou, Chico Xavier, hein? A última reunião de materialização que ele participou. Emmanuel se materializa e fala, acabou essa gracinha, chega dessa palhaçada, acabou isso tudo. Todo mundo ficou chocado. Como assim? Acabou isso. Isso não faz ninguém melhorar, ninguém progredir. Não é esse o caminho. A pessoa pode ver 1000 vezes um espírito materializado. Ela não se transforma moralmente. Ela não evolui intelectualmente. Ela não quer buscar evolução. Ela quer buscar servidão. Ela quer perguntar ao espírito o que ela pode fazer. Me dá um cambalacho aí para eu começar um negócio para me dar bem. Devo vender essa cabra ou não? Se eu vender essa cabra, eu vou ter lucro? Se eu ficar com ela, pode ser que ela adoeça? Você que tem que cuidar da cabra. Você que tem que cuidar bem da cabra e se irmanar nas atividades do comércio ali, do leite da cabra ou da cabra, do seu empenho. Para de querer ficar consultando os outros para os outros ficar responsável por você. Vocês entenderam o gargalo, como é que era da época? E ainda é. Ainda é. Todos nós ainda buscamos esses tipos de orientação, esses tipos de preocupação. Fica um monte de gente preocupada. Meu Deus, eu vi uma mensagem. Cansei de receber isso durante a pandemia, cara. Coisa irritante. Foi extremamente irritante. As pessoas mandavam assim, olha, eu vi uma mensagem psicografada, não sei aonde, que dizia que a coisa vai piorar, que não sei o quê, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo outro. Aí eu fiquei pensando assim, ainda bem que venha mais, não tem problema nenhum. Você vai desencarnar da mesma maneira que você está vivendo agora. Você vai ficar cheio de medo do outro lado, da mesma maneira que você está cheio de medo aqui no corpo físico. Não se preocupe, vai ser exatamente a mesma coisa. É a mesma novela, não muda nada. A pessoa não percebe que é uma mensagem falsa, meu Deus. Aonde você viu, por exemplo, espírito superior propagar mensagem de terrorismo? Propagar mensagem de botar medo nas pessoas? Não tem sentido físico isso, entendeu? Então, é um caos o que o medo promove, né, dentro das pessoas. Pode falar, Ana. Divaldo, sábado, na reunião da Mansão do Caminho, ele estava falando sobre essa questão que você está falando dessas psicografias. Ele disse que ele recebe, por mês, centenas de pessoas que mandam livros que ainda nem terminaram pedindo para ele fazer o prefácio, para a Joana fazer o prefácio. Diz que é uma coisa absurda, diz que cada absurdo. Aí você falou aí, eu lembrei da fala dele. Porque, assim, é uma coisa estranha o que vem se propagando no mundo, né? Todo mundo quer entrar em contato com isso, mas ninguém entende o nível de responsabilidade que isso está atrelado, né? Então, por exemplo,
E a pessoa, na verdade, às vezes está buscando esse prefácio através de Joana ou através do nome de Divaldo para melhorar o índice de capacidade de venda. Ou seja, que é só usar a pessoa, né? O certo, vamos supor, se eu tivesse lugar de Divaldo, eu falaria, você vai doar todos os direitos autorais para a instituição de caridade? Ah, não. Então, por favor, não me procura. Você está no lugar errado. Você bateu no lugar errado. Poxa, mas que isso? Que agressividade? Não, que agressividade não, é perda de tempo. O tempo aqui no corpo físico é muito curtinho, gente. Daqui a pouco acaba, tá? É extremamente curto. E as pessoas cismam de inventar umas loucuras, cara. A pessoa quer fazer comércio com o espiritismo. Aí você vai ver pessoas que eram palestrantes, que se envolveram com isso, com aquilo, e foram se enfiar em quê? Foram se enfiar em cultura indiana, misturou cultura indiana junto com o espiritismo. Aí você fala, Jesus, é tão difícil de entender Kardec, tão difícil de entender Joana, tão difícil de entender, sabe, espíritos que trouxeram mensagens tão complexas que a gente não entendeu ainda. Afirmo para vocês, a gente não entendeu ainda. A pessoa quer se enfiar e misturar coisas com objetivos de promoção pessoal, de divulgação. Eu entendo o nível de perturbação que se alojou para todos os lados. Eu entendo. O que eu não entendo são as pessoas de bem, as pessoas que estão focadas com responsabilidades à frente de certos movimentos, de certas atividades, dando margem para isso. A pessoa não pode falar, porque não, uma pessoa pode ficar ofendida e ficar com raiva de mim. Eu ia ficar feliz que a pessoa ficou com raiva de mim. Feliz, pô, ainda bem que a pessoa ficou com raiva de mim. Ela vai repensar, ela vai meditar. Caramba, a pessoa falou isso comigo, eu não aceitei de forma nenhuma, achei até que foi até uma ofensa. Que bom que a pessoa se sentiu assim, porque ela vai revisitar os próprios conceitos dela. É para isso que você se envolveu no meio espírita? Para sair escrevendo livro, às vezes vai dizer que foi psicografado, às vezes nem foi. É uma mentira, às vezes danada, deslavada. Não tem ninguém que vai confirmar isso. E é com objetivos financeiros. Meu Deus, que coisa de doido. Virou uma perturbação generalizada, entendeu? Fala aí, Vanessa. Depois a Ana também quer falar. Fala aí, Vanessa. É que você lembrou, me fez lembrar de uma crônica de Humberto de Campos sobre Judas. Que Judas volta na Terra, né? Toda a Páscoa para relembrar o que se passou, né? E aí, no final, ele fala que, hoje em dia, as pessoas vendem Jesus a qualquer preço. Ele vendeu por 30 moedas, mas hoje a gente encontra por vários valores, né? É nesse caso, de vender livro para conseguir, vender um livro sobre Jesus para conseguir algo, vender um pedacinho de terra no céu. E aí o Humberto de Campos termina, né? Mas nem todo mundo depois se suicida para cair em si. Exatamente, exatamente. Fica até parecendo que é pesado, né? Falar dessa maneira, mas exatamente. Fala, Ana. Não, já falei, já. Ah, tá ok. Então, assim, gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque há uma demanda gigantesca de aprendizado, há uma demanda gigantesca de colocar alguma coisa em prática. Entendeu? Aí então sempre, não, peraí, eu vou usar o recurso da filosofia materialista, eu vou adaptar o conceito do Cristo, e aí eu vou fazer uma intervenção, sabe, que me beneficia também junto. Não, mas o objetivo não era você se sacrificar primeiro? Você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, cadê o seu sacrifício? Vai se sacrificar, não? Não, porque Jesus morreu na cruz por todos nós, ele se sacrificou por nós. Calma lá, calma lá. Ele não se sacrificou para que você não tivesse que se sacrificar por nada. Ele não precisava nada daquilo ali. Ele mesmo assim ele quis falar, não, eu vou passar, porque Deus está me solicitando que eu passe. Eu passarei, sem problema nenhum. Mesmo ele sem ter nenhuma dívida. Alguém pode falar assim, pô, mas que Deus perverso. Aí é a sua relação que você tem com Deus. Agora, cuidado, a relação que você tem com Deus é a relação que você tem com o próximo. Então, se tudo que você acha que Deus faz, você enxerga algum tipo de perversidade, cuidado. É assim que você vai enxergar o próximo. Tudo que o próximo faz tem algum tipo de perversidade.
Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse mesmismos, porque é uma coisa alucinada. Entendeu? Aí você vê vários palestrantes, por exemplo, tem vários palestrantes espírita que ele é, por exemplo, psicólogo, que ele é médico, que ele é isso. Aí ele vai lá dar uma palestra, dar um estudo, faz isso, aí o consultório dele enche. O que ele tinha que fazer? Quanto que vieram aqui a mais em relação ao que vinha antes? Galera, esse pessoal todo eu não posso cobrar, vai ser tudo de graça. Vocês vieram por causa desse, vocês me viram lá e tal, eu quero conhecer aqui meu trabalho profissional, foi através desse contato, eu não posso cobrar. Quem faz isso? Ninguém. Ninguém. E tá achando que não vai ter que, sabe, devolver. Tá achando isso que não vai ter que devolver. Porque às vezes nem sequer aquela especialidade que a pessoa precisava. Mas a pessoa foi na consulta só para poder te ver, só para poder interagir contigo e tal, que é aquela coisa da adoração, né? Isso é extremamente prejudicial para a consciência daquela pessoa que está exercendo aquela atividade profissional, porque ela não deveria misturar as duas coisas. Então hoje o meio espírita é extremamente fragmentário por isso. Extremamente fragmentário. Você não vai ver. E aí tem inúmeros exemplos, né? Uma situação muito difícil. Sem contar que o espiritismo passou por ataques profundos, né? O espiritismo ainda passa por ataques profundos para desestruturar e desordenar o Consolador prometido. É normal. Tem várias pessoas que não querem ver o progresso da humanidade porque eles acreditam que não é assim que deve progredir. Deve progredir do jeito deles. Então, lógico que eles vão lutar contra. E como é que você luta contra? Ruindo o pouco que existe de recursos no meio espírita. É assim que funciona. É assim que funciona o desequilíbrio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Nenhuma dessas informações nos pertence. Nada disso nos pertence. Tudo pertence a Deus. E é para ser ministério, ou seja, ministrado a todos, apoiados e amparado para todos, em todas as atividades que estamos exercendo. É que possamos santificar todas as atividades que nós executamos, desde lavar um copo, varrer um chão, interagir com alguém no trabalho. Temos que ser bondosos, temos que estar operantes em nome do Pai. Isso não é trivial. Então, assim, mas eu recebi a mensagem. E aí a parte de psicografia virou uma loucura, né? Virou uma loucura, porque as pessoas já aceitaram que a pessoa falou que é uma mensagem psicografada, pré-aceitou que é uma verdade. E a pessoa sabe que tem acesso, né? Eu digo a pessoa, eu digo desencarnado. O desencarnado sabe que a pessoa vai acreditar e vai dar crédito que aquela mensagem é genuinamente para o bem. Mas às vezes tem uma pitada ali para estimular a vaidade, tem uma pitada ali para a pessoa fragmentar ainda mais a sua condição de orgulho e se tornar ainda menos ativa no bem. Daqui a pouco a pessoa está assim, não, eu sou uma pessoa que só devo fazer mensagem psicografada. Eu não devo cozinhar, eu não devo limpar chão, eu quero até que alguém me leve no banheiro para me limpar, porque nem isso eu posso mexer mais, agora eu estou um ser divino. É uma loucura, é justamente o oposto. Quanto mais divino, quanto mais capaz, mais ele está misturado com o povão, mais ele está misturado com serviços e atividades em prol do bem e do desenvolvimento de todos. Então, toda mensagem mediúnica, principalmente psicografada, que não se caracteriza, né, para amparo e empenho para o benefício de todos, não é uma mensagem justa e coerente, é um exercício. Guarda, depois você taca fogo. Foi só um treinamento. Lembre-se, quem está fora do corpo físico precisa, por vezes, externalizar o pensamento. Não transforme aquelas palavras numa verdade. Não transforme aquelas palavras num conceito para guiar seu destino, para guiar a sua forma de sentir a vida. Você já tem modelo, é o Cristo. Acabou. Segue o Cristo. É esse o ponto tão difícil da gente compreender. Então, quando Kardec está falando desse processo de progresso que teve, muitos estão imaginando que vai ter um progresso ainda mais. Que as pessoas vão falar numa mensagem mediúnica um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento científico. Ou seja, a espiritualidade superior dando alguma coisa de graça.
sem trabalho, sem empenho. Ou seja, tirando o trabalho das outras almas que tinham que trabalhar naquele assunto, tirando o ministério das outras almas que deveriam estar empenhadas em exercer a vontade do Pai, porque alguém quis fazer um pulo do gato através de uma mensagem mediúnica. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca aconteceu. Nunca acontecerá. Ok? Então você vai, por vezes, observa pessoas psicografando esse tipo de coisa, cara. Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem assim, falou assim, poxa, o que você acha dessa mensagem? Olha só, tá falando que o progresso é isso, que devemos investir nisso, aprender aquilo, uma coisa tecnológica, olha que legal. Eu falei, cara, taca fogo nisso agora. Leva lá para fora, faz uma fogueira bonita, entendeu? A pessoa ficou até chateada comigo, nunca mais me ligou. Não tem problema, cara, é a coisa mais perturbada que eu já vi na minha vida. Vai lá fora, pega uma lata, o que eu faço? Boto o papel dentro e depois álcool, gasolina e taca fogo. Que isso, mas por que tão agressivo assim? Porque é algo totalmente perturbado, você já está no modo encanto. Você não está nem mais falando como uma informação. Você está falando como modo encanto, você está encantado pela situação. Para desmistificar isso, só fogo, meu camarada. Lasca fogo nessa desgraça, porque isso vai arruinar a tua vida. E a pessoa ficou chateada comigo, nunca mais falou comigo. O que eu posso fazer? Só lamenta. Eu não vou deixar de praticar o que eu acho que é a verdade para proteger a pessoa, porque a pessoa tem que ficar no modo alucinado. Não vou fazer isso. Eu cansei de errar por não falar. Agora eu prefiro errar pelo excesso do que não falar. Não, o que você acha disso? Loucura. Não, joga isso fora. Bobagem. Está só atrasando sua vida. Nunca vai acontecer isso. Nunca aconteceu e nunca acontecerá porque não tem sentido lógico, não tem sentido físico, não tem sentido nem com os princípios, nem só os princípios que a terceira revelação já nos apresentou, como que funciona e como que Deus se manifesta para com todas as criaturas, que é através das outras criaturas, de uma em relação às outras, e elas se ajudando vão evoluir, alavancar o progresso da humanidade, e elas vão até evoluir de tal maneira que vão até usar o próprio nome dessas pessoas. As pessoas vão botar signatários. Não, Teorema de Bernoulli, Teorema de Pitágoras. Perceberam, não? As pessoas confundiram. Mas a pessoa está sendo médium de Deus ali. Mas não é uma operação sozinho. Ela teve que ter esforço. Pitágoras foi lá no Oriente Médio, foi lá no mundo árabe, para aprender sobre várias outras coisas. Ele excursionou em várias regiões de grandes desenvolvimentos, de estudos, de empenho. Não deu um de orgulhoso, não. Foi lá aprender também, foi lá interagir. E aí ele fez a escola que ele fez. Eu acredito que muitos de vocês não conhecem as 72 regras de ouro de Pitágoras. 72 regras morais de Pitágoras. Todos que viviam na escola de Pitágoras tinham que viver aqueles princípios. Então você vai observando que existe nessa estrutura dessas grandes almas que vão auxiliando o desenvolvimento do planeta, elas têm um vínculo divino. Mas é claro que é por coparticipação, outras almas coparticiparam com elas, né? E assim em relação a tudo. Então, veio uma mensagem aqui mediúnica, maravilhosa, não sei o que, isso aqui lá, e ela está mostrando uma situação em que vai mudar tudo. Vai ter um grande progresso, e ela vai dizer aqui a receita de bolo, como é que faz? Joga fora. Rápido. Queima o quanto antes. Não caia nessa loucura, né? Eu sei que, de repente, alguém pode se sentir ofendido com isso, mas é o melhor jeito de falar, entendeu? Se a mensagem contraria o princípio divino, o princípio como funciona a propagação do desenvolvimento aqui na Terra, não podemos querer alienar a nossa consciência para querer viver outra realidade, né? Gente, vamos lá. Desculpa aí com o horário, a hora voa aqui. O assunto é extremamente importante. A gente vai voltar mais nesse assunto. Tem vários itens aqui para a gente tratar, né? E sim, vamos conversar cada vez mais, principalmente da psicografia escrita. Ela é a mais perigosa, ela é a mais complexa, ela é a que mais gerou perturbação em médiuns.
assim, deixou muito médio em frangalhos, destroçou basicamente, né? Ou seja, o próprio médio se auto vilipendiou, né? Se auto maltratou com certas mensagens, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá, gente, vamos para a prece de encerramento, que é a hora que voa. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Te pedimos, Senhor, por todos os corações aqui lembrados, ligados a outras almas aqui, igualmente, que participaram aqui do estudo. Pedimos igualmente por todos aqueles que estão em dúvida de como agir, de como reagir, que todos possam estar com o coração e com a consciência mais abertas a receber os apontamentos divinos, a orientação, a grande bússola do coração para como melhor procedermos uns para com os outros, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, por essas oportunidades de conversarmos sobre os teus ensinamentos, sobre os diversos ministérios que todos nós teremos que treinar e nos capacitar para melhor servir em nome do Pai, e que possamos estar sempre cada vez mais preocupados, mais envolvidos com os objetivos de Deus do que com os nossos. Que assim seja, e graças a Deus.